Será que seu time realmente precisa de store points para ser ágil? Já faz um tempo que eu decidi aportar essa estratégia e eu achei uma forma muito melhor de lidar com as estimativas de entrega. Com o início dos métodos ágeis, especialmente do Extreme Programming, os store points começaram a ser usados para estimar quando determinadas demandas seriam entregues. Só que nesse cenário de tecnologia as coisas mudam muito rápido e para ser ágil a gente também precisa mudar. Hoje, na minha opinião, os story points são uma verdadeira perda de tempo. Você acaba tornando as reuniões muito mais longas e improdutivas e gastando mais tempo nelas do que realmente fazendo o que importa, que é entregar valor para os nossos clientes. E não é somente eu que está dizendo isso. O próprio inventor desse conceito de story points também compartilha essa mesma visão. Você também já deve ter passado por isso, né? Aquela planning interminável onde o time não consegue chegar num consenso se aquela tarefa vale 5 ou 8 pontos. E no final das contas isso não serve para nada e não melhora a capacidade do seu time entregar mais valor para o cliente final. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar que estimar não necessariamente melhora as suas entregas, te falar o que você deve fazer então quando você precisar estimar um prazo e te mostrar como que você pode aplicar isso dentro do seu contexto. Se esse problema faz sentido para você, já deixa um like aqui para eu saber que isso te ajuda. Antes de eu te mostrar a solução, deixa eu te contar sobre uma experiência recente que eu tive. Eu acabei de entrar no iFood e um pouco tempo depois que eu cheguei no time, eles me trouxeram essa questão de estimar melhor e aí a gente acabou chegando num consenso de testar os story points. E durante a nossa primeira tentativa eu percebi que a nossa planning, que antes era muito curta e objetiva e gerava muito valor, se tornou uma reunião extremamente longa que acabou passando do prazo. E depois daquela reunião eu olhei para isso e falei, não dá, tipo, isso não se encaixa dentro do universo de inovação, de agilidade que o iFood é, então a gente precisa melhorar isso. E eu logo em seguida falei com o time que seria melhor a gente não adotar Story Point, que eu não via sentido. Acho que a gente acabaria se tornando um time muito mais engessado, as reuniões seriam muito mais longas, então a gente decidiu abortar essa ideia e desde então tem sido muito melhor. O conceito de Story Points até foi criado com boas intenções, só que no dia a dia a gente acaba vendo um cenário diferente. As estimativas muitas vezes são muito subjetivas e é realmente difícil elas não serem. Muitas pessoas acabam usando esses story points, essa velocidade dos times, para fazer um comparativo entre outros times, e isso, na minha visão, é um grande absurdo, porque não dá para você comparar times usando esse parâmetro. E sem querer, você ou o Scrum Master, quem quer que seja responsável pelo processo, acaba criando uma pressão no time muito maior por aprender a estimar melhor do que entregar mais valor para o cliente. E essa é justamente a questão fundamental. Você não precisa estimar melhor, você não precisa forçar o seu time para isso. Você precisa entregar melhor, mais valor para os seus clientes. Então, em vez de tentar estimar o trabalho que vai ser feito, você precisa ter metas claras daquilo que precisa ser entregue, o time precisa ter isso na ponta da língua, você precisa ter prazos curtos e realistas. É muito difícil ficar estipulando prazos de 3, 6 meses. É muito melhor você ter prazos pequenos de 1, 2 semanas e fazer entregas incrementais. Então fica muito mais fácil você quebrar um grande projeto em pequenas entregas que podem ser feitas num curto período de tempo e que você sequer precisa estimar aquele período de tempo, porque você sabe que aquela entrega pode ser feita em 1 ou 2 semanas e que aquilo já vai gerar um valor para o cliente. E aí você começa esse ciclo interativo, onde você entrega valor para o cliente, coleta um feedback, faz uma melhora. Isso é muito melhor do que você tentar ficar estimando quanto tempo uma demanda vai ser entregue. A gente não trabalha mais em modelos em cascatas, então usar story points acaba atrapalhando mais do que ajudando, porque o time perde esse tempo que poderia ser focado em desenvolvimento. Na minha visão,
Os desenvolvedores têm que participar do mínimo possível de reuniões. As reuniões com a equipe de desenvolvimento precisa ser muito ágil. Então, fazer esses pequenos incrementos e ter prazos curtos com metas claras vai ajudar o seu time muito mais do que estimar esse trabalho que tem que ser feito. Os Store Points pareciam ser uma boa ideia no início, mas hoje eles acabam não gerando muito mais valor. E como eu disse, não sou somente eu que compartilho dessa ideia. O próprio criador desse conceito também postou um artigo recentemente falando exatamente sobre esses pontos que eu trouxe aqui no vídeo. Agora eu quero saber de você, seu time ainda usa Store Points? Se sim, comenta aqui no vídeo como que tem sido essa experiência para vocês. Agora que você aprendeu a eliminar esse problema de previsibilidade e estimativa no seu time, você tem algo a mais para se preocupar no seu dia a dia, então você está pronto para aprender mais uma coisa que vai te ajudar a ser um líder melhor. E isso é você evitar que tudo se torne um caos. É uma forma de você conseguir manter a sua liderança sob controle, mesmo em momentos de muita pressão. Tem um vídeo meu falando sobre isso, o link dele vai ficar aqui em cima, vale muito a pena você ir lá assistir. Eu te vejo numa próxima, até mais.